A primeira é esse acidente da nafta. Certo. A pergunta que se fala nos bastidores, e eu também já fomentei essa pergunta, isso poderia ter sido evitado? O Porto tem alguma ascendência, alguma participação nessa questão, Pioli? Certo. Explicando o contexto, no domingo passado aconteceu esse acidente. É um acidente ambiental grave, a gente não pode dizer que não é grave, é um acidente grave, e todas as medidas possíveis para controlar a questão dos danos ambientais estão sendo tomadas. Existe um plano de ação mútua no Porto, que quando qualquer empresa desse setor ou qualquer empresa portuária acontece um acidente, ela aciona esse plano de ação mútua e todas as empresas a empresa Portos do Paraná chegam junto e atuam, colocam todas as suas forças para tentar minimizar e controlar o mais rápido possível esse acidente. Foi o que aconteceu no domingo. O Porto soube, acionou esse plano e as ações todas foram tomadas muito rapidamente. Um acidente grave, poderia ter acontecido uma tragédia maior. As empresas que fazem esse serviço, elas têm muitas obrigações e satisfações a prestarem à APA, enquanto autoridade portuária. O que vem sendo dito é que alguns furos foram achados ao longo da tubulação. Não se sabe ainda qual o motivo, se foi a pressão, se foi algum outro produto que foi passado antes nessa tubulação. Isso quem vai dar o diagnóstico do que aconteceu é o bombeiro, o IAT, o CMBio que está cuidando, são os órgãos ambientais competentes que vão dar esse diagnóstico. Mas longe de qualquer possibilidade de sabotagem? Não, sabotagem não. Isso foi um acidente que aconteceu. Sabotagem é muito difícil. Foi colocado 8 furos ao longo de uma tubulação extensa. Acredito eu, estou falando aqui sem conhecimento de causa. Não sou especialista nessa área, mas 8 furos ao longo de uma tubulação não tem como ser sabotagem. Isso foi um problema, um erro que aconteceu durante a operação. Veja, Pioli, um dos assuntos também dentro dessa questão toda o Porto. Eu vou dizer você. Quando eu falo você, eu estou falando do Porto. Certo. Então não é o André Pioli pessoa, mas certo. O André Pioli, diretor do Porto. O André Pioli, alguma providência ou algum pensamento em relação, primeiro, a essas famílias que estão indo para um salão social ou indo para a casa de parentes? Se há alguma possibilidade de alguma mudança, se o Porto participa ou não. 2, os pescadores, porque o IAT, através da sua diretoria, eu acho que o Everton fez um pronunciamento, Parnanguara, recomendando que não haja pesca, e claro, também não o consumo. Mas os pescadores já estão gritando, como é que nós vamos sobreviver, como é que nós vamos comer? O André Pioli tem alguma participação para amenizar isso enquanto Porto? Olha, o Porto de Paranaguá está estudando e está vendo todas as medidas possíveis. A empresa, ela é acionada também, a empresa Terim, que é a operadora que é responsável por isso, e ela vai ter que dar, é lógico, um respaldo às famílias que estão sendo afetadas nesse momento. Isso, o senhor não tenha dúvida, é o que tem que acontecer, e o Porto está tomando as medidas possíveis e cobrando isso, que a empresa dê esse respaldo. E até agora também não vi que a empresa esteja se eximindo dessa responsabilidade. Agora, você, permita, o André, diretor, tem agido nesse assunto? Tenho agido nesse assunto, tenho a par de todas as questões, estou acompanhando as reuniões que estão acontecendo e a gente está sendo muito duro com a empresa e na cobrança também com todos os órgãos ambientais para que isso seja solucionado o mais rápido possível. Galo, talvez você não tenha o conhecimento do que aconteceu lá atrás. Você já falou um pouco aqui dos acidentes ambientais que aconteceram. Perfeito. O quanto os pescadores foram afetados. E em um certo momento, alguns anos atrás, eu era o repórter da TVCI que descobri a maracutaia que alguns advogados estavam fazendo, recebendo o dinheiro das ações contra os pescadores. E eu levei ao ar isso. E nós fomos atrás e lutamos muito para que os pescadores pudessem ter o seu direito ressarcido. Então, eles conseguiram receber o dinheiro daqueles acidentes que estavam sendo
roubados por alguns advogados, e nós colocamos no ar, e isso foi uma defesa que aconteceu para os pescadores muito grande. Não tenha dúvida que eu, enquanto parnanguara, enquanto pessoa que está no mundo da política hoje, vou tomar todas as atitudes e vou defender a classe dos pescadores. Faça isso, por porque favor. isso faz parte da vida da gente, da história da gente. Nós somos de uma cidade pesqueira, de uma cidade formada por muitas comunidades marítimas, e as comunidades marítimas e os pescadores são pessoas que a gente precisa zelar muito. E esse cuidado, da minha parte, terão sem dúvida alguma. Qual é a participação do governador Ratinho nesse momento? Você, que nós sabemos que você é um homem forte do governador, independente da presidência do Porto, mas eu, quando estava deputado, tinha essa informação, que você é a pele fina, digamos assim, do governador. O Pioli é de dentro da casa do governador, se o Pioli vier a ser a candidata a prefeito, será o candidato do governador. Então eu sei dessa ligação que você tem com o governador. O que é que você tem conversado com o governador, ou o que ele te passou sobre esse assunto? O governador tem ligado todos os dias para mim, para o Luiz Fernando, para o Everton do IAT, e está muito preocupado com o que vem acontecendo e botando o governo com ações efetivas no Corpo de Bombeiros e em todos os órgãos para que o dano seja minimizado o quanto antes e que isso não se estenda por muito tempo e que seja resolvido. O governador está atuando diretamente nesse assunto. Pioli, pegando essa esteira, fico feliz em saber que você, o Pioli, está agindo em prol dos pescadores. Quero divulgar as respostas, inclusive. Não somente eu, o presidente Luiz Fernando, uma pessoa muito digna, correta, um merecedor de estar naquele cargo de presidente, é uma pessoa que já passou por outras experiências, já foi secretário nacional de portos, já foi presidente do Porto de Santos, então é uma pessoa qualificada para estar lá, e o Luiz está muito interessado e efetivamente trabalhando todos os dias nessa questão desse acidente que aconteceu. Fico feliz com essa resposta aí. Atenção, senhores pescadores, marcando o que o André Pioli disse. Não é que é uma promessa, mas é um dever. Não, isso é um dever, isso é uma obrigação. Nós estamos lá e temos que ajudar e trabalhar para que isso seja resolvido o quanto antes.